paz seja com todos, meus irmãos, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Deus abençoe. Estou aqui para entregar mais uma palavra para o nosso coração. Palavra que vem do céu, palavra que vem do Espírito Santo para o meu e para o seu coração. Essa palavra, o Senhor me entregou agora há pouco. Eu estava tomando banho. No meio do banho, Deus não tem horário, não tem lugar, não tem um ritual para falar com a gente, né? Ele fala a hora que Ele quer, onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Então eu estava tomando banho e o Senhor ministrou no meu coração essa palavra e mandou que eu entregasse. E como diz o ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como eu sou um bom filho e um bom servo, eu obedeço àquele que comanda a minha vida. É uma palavra um pouquinho forte, né? Uma palavra de repreensão, é uma palavra que vem para talvez colocar a vida de alguns de vocês no eixo, no caminho, mas também é uma palavra para mim, uma palavra também de direcionamento para mim, de exortação, né, de ânimo para continuar a caminhada e para que eu continue o caminho certo, caminhando da maneira com que Deus quer. E o que Deus trouxe à minha lembrança antes de ir para a palavra, né? Não sei se foi essa semana ou semana passada, eu vi uma postagem de uma pessoa que escrevia assim, a foto era imagens da igreja, né, onde essa pessoa congrega, e a legenda era, como é que é? O dia mais importante da semana, o dia mais feliz da semana, né? A foto lá da igreja, né? E essa legenda, hoje é o dia mais feliz da semana, o dia mais importante da semana, uma coisa assim. Ou seja, era dia de ir para a igreja, né? Dia de celebração da palavra. O que acontece, né? O problema de muitos cristãos, porque tem muitas pessoas que acham que apenas ir para a igreja você pode se denominar cristão, e a gente sabe que não é assim, né? A palavra do Senhor diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Então não é só porque você vai na igreja que você é um cristão. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Então, ser cristão é ser parecido com Jesus. Veja bem, parecido e não igual a Jesus. O cristão tem que buscar ser parecido com Jesus sempre. Não adianta você ir na igreja e acontecer tudo o que acontece lá dentro, e a hora que você sair de lá, você fumar o seu cigarro. Jesus não fumava. Não adianta você ir para a igreja e a hora que você sair de lá, você tomar a sua cerveja. Jesus não bebia. Não adianta você ir para a igreja e a hora que você sair de lá, você encher a boca de palavrão. Jesus não falava palavrão. Não estou dizendo que o cristão é perfeito, que o cristão é anjo. Não, o cristão é uma pessoa normal, como todos, que luta todos os dias para ser uma pessoa parecida com Jesus. Luta, porque a luta é diária. Paulo já dizia: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. O cristão tem que todo dia, ao acordar, jogar a carne dele lá na cruz. A carne tem que ser crucificada. A carne são os nossos desejos, né? As nossas vontades, tudo aquilo que vem de nós, do nosso coração. E a gente tem que viver espiritualmente, né? A gente tem que dar vazão para o Espírito. E o Espírito é tudo aquilo que vem de Deus. A gente tem que deixar com que a vontade de Deus
os desejos de Deus sejam prioridade na nossa vida, tomem conta da nossa vida, né? Então, a maioria do cristão, tá? Isso é a grande maioria, isso não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Senhor que certa vez me disse isso. A maioria vive só de celebração da palavra, ou seja, vive só de culto. Falando para os católicos aí, vive só de missa, né? De missa em missa, de culto em culto, só. E não é assim que funciona. Porque se as pessoas soubessem que a alegria ela está quando de repente você está, sei lá, num afazer seu cotidiano, do dia a dia, e o Espírito Santo vem e te toma, e você é tomado de um amor, é tomado de um sentimento que não é teu, algo sobrenatural, é algo que não dá para explicar, né? É uma alegria que não dá para explicar. Esses dias, sexta-feira passada, eu paro às vezes dentro do meu carro antes de entrar pro meu trabalho, né? Eu paro e fico ali alguns minutos conversando com o Senhor, né? E sexta-feira passada eu estava parado e eu comecei a louvar. Comecei a cantar um louvor que quem conhece, né? É que ele fala assim: és fiel em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Estava cantando esse louvor veio no meu coração, eu comecei a cantar. E quem disse que eu consegui terminar de cantar? Mas eu chorava de soluçar. Eu fui tomado pelo Espírito Santo, né? Uma alegria, assim, algo sobrenatural que não dá para explicar. E isso sim é a verdadeira alegria, né? Mas antes de continuar, para eu poder entregar aquilo que Deus quer que entregue para vocês, ele me levou até o livro de Josué, o capítulo é 1, o versículo é o 8, onde diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Ou seja, aqui o Senhor manda a gente meditar de dia e de noite na palavra. De dia e de noite. Todos os dias de nossa vida a gente tem que meditar na palavra de dia e de noite. E o que é meditar na palavra? É lógico que é você ler a Bíblia, não apenas ler a Bíblia, mas trazer aquilo para você, para a tua vida, né? E meditar realmente, trazer aquilo para o seu dia, para o seu cotidiano, trazer aquilo para o que está acontecendo na sua vida, né? Isso é meditar na palavra. Sim, também. Mas o que foi colocado ao meu coração para entregar para vocês? Meditar na palavra. O que é a palavra? E aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 já diz assim, ó: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 1, 2 e 3 do Evangelho de João, do primeiro capítulo do Evangelho de João. Aí, lá no versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João, fala assim, ó: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quando aqui, lá em Josué, né, no capítulo 1 e no versículo 8, manda a gente meditar na palavra, quem é a palavra? Jesus.
né? Aqui João diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, ou seja, Jesus. Jesus é a palavra viva, né? Então o que é meditar na palavra? É você conhecer Jesus, é você ter intimidade com Jesus. Porque o culto que você vai na igreja, a missa, né? Porque aqui eu falo para pessoas que me seguem aí, que estão nas minhas redes sociais, que são evangélicos, que são católicos, apesar que Jesus não é religião, né? Jesus é a palavra. Mas tem essa divisão, infelizmente. Então, assim, quando você vai na igreja, isso é apenas um aditivo, é um plus, um algo a mais na sua vida cristã ou na sua caminhada de fé. Você não pode viver de culto em culto. E o dia a dia? Se você soubesse a alegria que é você conversar com Deus todos os dias, quão é maravilhoso quando o Senhor vem e fala com você, ao seu coração. As pessoas hoje querem terceirizar a fé, com preguiça mesmo, preguiça de ler, preguiça de separar um tempo para Deus, sabe? Estão lá como Marta e Maria, que Marta estava fazendo um monte de coisa enquanto Maria estava aos pés do Senhor ouvindo a palavra, né? A passagem de Marta e Maria. Então, assim, as pessoas têm preguiça, né? Não tem preguiça de fazer outras coisas, não tem preguiça de ficar nas redes sociais, não tem preguiça de assistir série, não tem preguiça de várias coisas, mas de deixar um tempinho, separar um tempinho para Deus, né? As pessoas têm preguiça e as pessoas terceirizam a fé. E, infelizmente, vivem de culto em culto. Às vezes uma vez por semana, às vezes duas, quando vai no meio da semana e no final de semana, né? Vivem de missa em missa. Normalmente a missa tem também durante a semana, mas vai só de domingo, né? E esquece que Deus está com a gente o tempo todo e que Deus quer uma intimidade, que Deus quer criar aliança, né? A alegria, ela não está só no culto. A alegria, ela não está só na missa. A alegria está quando você entender que Deus quer ter uma intimidade com você, que Deus quer falar com você na sua intimidade, no teu secreto, no teu quarto, sabe? A vida de muitos seria tão mais simples, tão mais fácil, tão mais cheia de paz, a paz que excede todo o entendimento, se você entendesse que Deus quer você todos os dias e que o culto ou que a missa é algo a mais para edificar a tua caminhada. Você não pode ficar refém de culto, refém de missa, você não pode ficar refém. Você tem que criar o hábito de ter o dia a dia com Deus, meditar na palavra de dia e de noite, falar com Jesus todos os dias. Você vai ver que a alegria, as pessoas vão entender que a alegria é diferente. Lógico, é importante a gente ir, né, na igreja? Claro que é. A gente tem que ter a comunhão com os nossos irmãos, aquele ambiente maravilhoso, com certeza, né? Não estou falando que não, sim, mas a gente não pode viver só disso, porque a maioria é assim. A maioria do cristão, de novo, entre aspas, né? Porque o cristão, o verdadeiro cristão mesmo, que realmente é parecido com Jesus, que busca ser parecido com Jesus, não vive assim. O cristão, ele se alimenta da palavra todo dia, né? Ele tem o seu momento de devocional com Deus todo dia. Ele faz de Jesus o primeiro e o último. Como Jesus mesmo disse, eu sou o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último do dia. Tem gente que fala que é cristão, mas que a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular, olhar as redes sociais, olhar a mensagem do WhatsApp. Mas nem limpou o olho direito, né? E já vai pegar o celular, sabe? Quer dizer, não tem Senhor como prioridade, sabe? Como acordar, em vez de você fazer outras coisas,
você ter o teu momento com Deus. E antes de dormir também. Tem gente que antes de dormir também fica lá no celular, nas redes sociais, até dá sono, né? Ou numa série da Netflix, até dá sono. Pô, vai falar com o Senhor, agradece o seu dia, agradece o dia, mais um dia, né? Que Deus deu para nós, pede perdão pelos pecados, né? Que foram cometidos no dia, porque a gente comete pecados, enfim. Mas não, as pessoas preferem terceirizar a fé e deixar lá para o pastor, para a pastora, para o padre, entregar aquilo que você pode ter na tua intimidade com Deus. Aquilo que você pode ter no teu devocional, no teu quarto de oração, no teu quarto de guerra ou no teu local de oração. Que possamos entender que a caminhada de fé, a caminhada de um verdadeiro cristão, ela acontece diariamente, onde Deus é prioridade. Não é só da boca para fora, não é só em postagem de internet, não. Tá? Não adianta nada você postar que Deus é o primeiro porque Ele sabe que Ele não é. Então não adianta nada. Você está enganando a si mesmo. E você está plantando um lugarzinho seu lá naquele lago de fogo, de enxofre, sabe? Que o Senhor diz. Entendeu? Então, que possamos entender, né? Todos nós, a manter uma vida diária de relacionamento, de intimidade com o Senhor. E não viver apenas de dias felizes, lógico que são felizes, com certeza, mas não viver só de dias felizes, uma vez por semana ou duas no máximo, que é quando você vai à igreja. Não. Você pode ter dias felizes dentro do teu quarto. Você pode ter uma manifestação poderosa de Deus na sua vida dirigindo o teu carro. Basta você buscar Ele todos os dias, meditando na palavra, buscando conhecer a palavra, Jesus, todos os dias. E Ele vai, com certeza, tornar seu dia a dia, sua rotina muito mais feliz do que um simples ir ao culto. Torna a dizer, não que não seja importante, sim, mas o culto, ele edifica a tua vida cristã. Ele não tem que ser a prioridade, ele tem que ser algo a mais, ou um plus, uma coisa que vai contribuir para a tua edificação. Amém? É isso. Espero que Deus tenha falado ao teu coração poderosamente, um puxãozinho de orelha, né, para mim e para você, mas que é necessário, porque foi o que Deus mandou eu fazer. E espero que eu possa ter contribuído para edificar um pouquinho mais a tua fé, a tua caminhada cristã. Amém? Beijo no coração, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.